No vídeo de hoje você vai aprender a fazer esse efeitinho aqui que está passando aqui no fundo da imagem, utilizando só alguns efeitinhos aí do Resolume e o Source Lines. A gente vai dar uma olhadinha nesse efeito também, nesse Source, nesse efeito generativo, nos detalhes ali nesse vídeo. Se você não conhece aqui o canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Cris, aqui no canal eu falo sobre VJ, sobre conteúdo de videografia para eventos, tudo voltado para esse universo visual aí de eventos, tá? Sejam muito bem-vindos e bora pro vídeo para dar uma olhada como fazer isso daqui. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da minha escola Clube do Mapping, que conta com um curso completo de VJ, mapeamento de painéis de LED e projeção, que vai te ensinar Resolume Arena do zero ao completo avançado. Então, se você tem interesse em se aprofundar nessa profissão, dá uma olhadinha no link aqui na nossa descrição ou no comentário fixado. E se você estiver vendo aí pela televisão, você pode mirar o celular no QR Code que está aqui na tela, que você vai direto lá para o nosso site. Lá também tem uma aula grátis para você entender melhor como que funciona isso tudo, tá? Então, bora aqui agora para o Resolume para ver como que isso daqui funciona, como que a gente cria esse efeitinho aqui. Então, já estamos aqui na nossa tela do Resolume. Eu já estou até com um efeitinho rolando para vocês verem que realmente aqui são só efeitos, né? Eu tenho aqui o Lines, tenho alguns outros efeitos por cima, mas eu já vou mostrar aqui para vocês como que isso funciona. Primeiro a gente vai entender exatamente como que funciona o Source Lines, tá? Então eu vou vir aqui para um slot vazio, vou aplicar o meu Source Lines, vou acionar aqui esse efeito, né, esse Source, e eu tenho aqui alguns parâmetros, tá? O primeiro parâmetro é o parâmetro Fuzziness, que ele é o parâmetro que ele vai definir o quão embaçado isso daqui vai ficar, né? Então se você aumentar isso daqui, ele vai ficar completamente desfocado até sumir, e se você tirar tudo, ele vai ficar completamente sólido, tá? Então a gente tem esses limites das linhas sólido, né? Lines é o efeito de linhas. Aqui tem um amount que vai definir a quantidade de linhas, então eu posso diminuir aqui, eu posso também digitar a quantidade de linhas que eu quero, tá? Então aqui eu vou deixar poucas linhas mesmo, vou deixar 3 linhas. A gente tem aqui width, que é a largura, que eu posso aumentar a largura dessa linha ou diminuir. Eu tenho aqui rotation, que é a rotação, né? Eu tenho aqui position, que é a posição, tá? Então é um efeito bem simples, bem direto ao ponto aí. A gente também pode mudar a cor aqui, né? Claro, obviamente. Ele é bem direto ao ponto. A gente pode animar todos esses parâmetros. Por exemplo, eu posso vir aqui na engrenagem animar a minha rotação em timeline. E eu criei diversos outros efeitos, inclusive aqui, ó, nos testes que eu fui fazendo com esse Source, eu criei diversos visuais que ficaram bem bacanas e eu tô pensando em disponibilizar aqui todos esses visuais para quem for membro de nível 2 ou superior, apoiador com benefícios ou superior. Se você quiser entender, dá uma olhada aqui embaixo, só clicar em tornar-se membro para você entender como que você faz para se tornar um membro aqui do canal, apoiar o canal e ter acesso a essa composição aqui, por exemplo, tá? Então todos esses visuais aqui, ó, eu criei utilizando o Source Lines e, é claro, mais alguns efeitos por cima, mas a base foi o Source Lines, né? Então aqui tem esses aqui também, que ficaram bem legais, bem interessantes, um pouco mais psicodélicos, né? Tem esse efeito aqui também, que parece uma mandala aí com vários círculos, que ficou bem legal. Tem esse daqui que ficou bem maneiro, bem vibrante. Então eu vou disponibilizar todos esses aqui para quem for apoiador de nível 2 ou superior, que você pode baixar essa composição lá, tá? Mas voltando aqui para o nosso Lines, que para a nossa imagem principal, que é essa daqui que eu vou ensinar para vocês agora, vamos passo a passo aqui nos parâmetros para você entender como que cria isso daqui, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no nosso Lines, eu vou voltar ele para o padrão, vou vir aqui no Preset Default, para a gente ir fazendo do zero, tá? Então eu vou colocar esse Fuzziness aqui em 0.6, eu vou aumentar um pouco esse Fuzziness, né? Vou aumentar a quantidade de linhas para 6. Vou colocar aqui o meu width em 0.33, vou deixar ele levemente mais largo. Vou colocar aqui a rotação em 45 graus para ele ficar exatamente na diagonal. E aqui no parâmetro de posição eu não vou mexer nele, eu vou deixar ele zerado, não vou animar, não vou fazer nada, tá? E agora para modificar a cor aqui, eu vou vir aqui em HSB, tá? Eu vou expandir aqui as opções de cor, vou vir aqui em HSB, vou colocar aqui a minha saturação no máximo e o meu Hue, que é a matiz,
eu vou colocar em 24, tá? Para deixar esse laranja aqui, fica bem bacana. Então agora a gente já tem a nossa base para a gente animar utilizando alguns efeitos. E o primeiro efeito que eu vou utilizar aqui vai ser o Wave Warp, tá? Esse efeito que dá uma distorção de ondas, beleza? Esse efeito é bem legal. Eu vou deixar aqui a minha opacidade em 100%, o meu modo vou deixar em 0, agora a minha altura e a minha largura eu vou mexer. A minha altura eu vou colocar no máximo, tá? Eu posso diminuir aqui um pouco, mas eu acho que o máximo é suficiente. Eu vou deixar aqui a minha largura em 0,45, o ângulo eu vou deixar em 0,15, a velocidade eu vou deixar em 0,18 e esse Pin Edges eu vou desmarcar para a gente ter esse efeitinho aqui, como se a imagem tivesse sendo cortada, né? Como se ela tivesse sendo tão deformada que você vê a parte de fora da imagem, né? Tanto que se eu vier aqui e colocar o fundo transparente, você vai ver agora que dá para ver a transparência aqui no fundo da imagem, que não é o que eu quero, tá? Eu quero que isso daqui fique com um fundo sólido, ou seja, eu vou colocar agora uma cor sólida de fundo, tá? E essa cor sólida precisa ser um efeito, então toma cuidado na hora de colocar, porque se você colocar aqui do Video Sources, você vai substituir o seu efeito. Então vou dar um Ctrl Z, eu vou vir aqui de novo, vou aplicar o Solid Color, beleza? Vou dar um play aqui de novo, só que eu vou marcar essa opção aqui, Show Image. E essa cor, eu vou colocar a mesma cor que eu utilizei aqui no meu Lines, que é o Rio 24. Só que o que eu vou fazer? Eu vou reduzir o brilho para 10%, tá? Para ele ficar bem escurinho. Legal? Então agora a gente já tem a nossa base de animação bem bacana funcionando aqui. Se você quiser que essa miniatura seja atualizada, só dá um Ctrl Shift T ou Command Shift T se você tiver aí no Mac, né? Beleza, já aplicamos aqui o nosso Solid Color para fazer essa base de animação e agora a única diferença é aquele brilho para dar um charme final aqui nessa imagem, né? Então eu vou colocar aqui mais um brilho que é o Bloom. Tá? Esse Bloom, a gente já falou sobre esse efeito aqui no canal. Se você quiser ver exatamente o que ele é, como que fazer, alguns exemplos legais também do que dá para fazer com ele, dá uma olhada aqui no card aqui acima, que tem um vídeo só falando sobre esse efeito, tá? Então aqui no Bloom eu vou deixar o meu amount por enquanto em 1, mas já eu vou diminuir isso daqui, tá? O meu Threshold eu vou deixar em 0,5, tá? Para diminuir ele. O meu Knee eu vou deixar em 0,6. As minhas interações, as minhas iterações aqui, iterations, eu vou aumentar em 1. O meu Size eu vou aumentar para 0,8. E o meu Gaussian eu vou aumentar para 1. Beleza? Então agora não está dando para ver nada aqui, mas a gente vai conseguir ver porque eu vou começar a diminuir esse amount aqui até ficar numa quantidade que fique legal. Então eu vou diminuir aqui e no olho eu vou ver o que fica legal, ó. Então, para mim, é mais ou menos isso daqui, ó, 0,15. Fica bem legal e já dá aquele visual bem bacana, que é o que a gente viu aqui no começo do vídeo. E aí, você curtiu? Se curtiu, deixa aquele like para mostrar que o vídeo foi bem bacana e também comenta aqui embaixo qual efeito que você gostaria de ver. Se você já viu alguma coisa pela internet que você gostaria que a gente traga aqui no canal para eu ensinar para vocês como que se faz, comenta aqui embaixo para eu saber exatamente o que você gostaria de ver aqui. Beleza? No mais é isso, um grande abraço e a gente se vê nos eventos.